Imagine acordar em um dia qualquer e perceber que, ao seu redor, o mundo está mudando. E não apenas nas questões políticas, econômicas ou sociais, mas de forma espiritual. Na verdade, essas mudanças já estão acontecendo, não é mesmo? O mundo tem se transformado com uma velocidade impressionante. E isso é uma das razões para a epidemia de ansiedade que vivemos. Há uma sensação de inquietação no ar. Mas antes de continuarmos com esse assunto, é bom estarmos juntos novamente. Espero que tudo esteja bem com você. O que muitos veem como o curso natural da vida, outros acreditam ser o cumprimento de profecias que foram escritas há milênios e que ainda hoje podem ser encontradas nas Escrituras Sagradas. A Bíblia, por exemplo, relata que quando os discípulos de Jesus perguntaram sobre os sinais que antecederiam sua volta, ele foi claro e direto. Jesus nos alertou sobre o que deveríamos observar e como esses sinais funcionariam como um aviso profético para que ninguém fosse pego de surpresa. Ele deixou bem claro que ninguém saberia o dia e a hora de sua vinda, mas que os sinais seriam visíveis a todos. E se eu te dissesse que esses sinais estão um a um se cumprindo? O primeiro sinal mencionado por Jesus em Mateus 24 foi sobre os falsos profetas que surgiriam nos últimos tempos. Ele disse: "Muitos virão em meu nome, dizendo, 'Eu sou o Cristo', e enganarão a muitos." Mateus 24:5. Esses indivíduos apareceriam nos tempos finais, utilizando a religião como fachada para manipulação, lucro e controle. Jesus alertou que eles enganariam muitos, e de fato, vemos cada vez mais pessoas que se autoproclamam como Messias ou líderes religiosos que, em vez de pregar o amor de Cristo, geram divisões espirituais. Figuras como David Koresh, Jim Jones e Henry Cristo, por exemplo, são apenas alguns nomes que se apresentaram como enviados de Deus e enganaram muitas pessoas. Com o avanço da tecnologia e o crescimento das redes sociais, qualquer pessoa pode se tornar um profeta e alcançar milhares de seguidores, espalhando mensagens que distorcem o Evangelho. Eles realizam milagres, curam, profetizam, mas não são movidos pelo Espírito Santo. Estão apenas enganando os seguidores de Cristo. As Escrituras já previam isso. Surgirão falsos cristos e falsos profetas e enganarão até os escolhidos. Mateus 24:24. Esses enganos aconteceriam de forma tão convincente que até os mais fiéis poderiam ser seduzidos. O segundo sinal se encontra em Mateus 24:6. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. O mundo está cheio de conflitos. Nações em guerra, potências nucleares ameaçando umas às outras e a corrida armamentista que cresce a cada ano. Não há mais paz duradoura. Todos os dias, somos bombardeados com notícias sobre conflitos como os da Rússia e Ucrânia, Israel e Palestina e outros, em uma constante tensão mundial. Jesus alertou que esses seriam sinais dos tempos, comparando-os com as dores de parto que antecedem o novo tempo, ou sua volta. O terceiro sinal é descrito em Mateus 24:7. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Temos presenciado uma crescente frequência de desastres naturais, não apenas terremotos, mas também tsunamis, secas e tempestades devastadoras. O planeta está gemendo e as crises alimentares são cada vez mais graves. O número de pessoas que morrem de fome, especialmente em áreas como o Sudão, o Iêmen e outros campos de refugiados, é alarmante. Enquanto alguns desperdiçam, milhões morrem de inanição. O descontrole social e climático é um claro sinal de desequilíbrio, e tudo isso está prenunciando o fim dos tempos. O quarto sinal, mencionado em Lucas 21:11, são as pestes que se espalham pela terra. O século XX já foi marcado pela gripe espanhola, que matou milhões, e a pandemia do Covid-19 mostrou como uma doença global pode parar o mundo inteiro. Hoje, enfrentamos epidemias de varíola dos macacos, dengue e outras doenças resistentes a antibióticos. A medicina avança, mas as doenças também,
o que evidencia um mundo em colapso. O quinto sinal é o aumento da maldade e do esfriamento do amor, como está escrito em Mateus 24:12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A injustiça e a frieza humana estão crescendo. O individualismo e a indiferença são palpáveis, e vemos violência gratuita, crimes brutais e uma cultura do ódio se espalhando. O amor, que deveria ser o fundamento da vida cristã, está se tornando cada vez mais raro. O sexto sinal está em Mateus 24:9, onde Jesus fala da perseguição aos cristãos. Então vos hão de entregar à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Atualmente, os cristãos enfrentam perseguições severas em países como a Coreia do Norte, China, Irã e Nigéria, entre outros. Muitos são presos, mortos ou forçados ao exílio apenas por professarem a fé em Cristo. O silêncio do mundo diante disso é alarmante. O sétimo sinal, encontrado em Mateus 24:29 e Lucas 21:25-26, fala de mudanças no cosmos. A Bíblia diz que o sol escurecerá, a lua não dará sua luz e estrelas cairão do céu. Fenômenos como eclipses solares e lunares, chuvas de meteoros e alinhamentos planetários podem ser vistos como presságios dos tempos finais. Tais sinais celestiais seriam visíveis antes da volta de Cristo. O oitavo sinal se refere à desordem moral e espiritual, que se assemelha aos dias de Noé, como está escrito em Mateus 24:38. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Assim como nos dias de Noé, as pessoas estarão imersas no prazer, ignorando o juízo de Deus. A moralidade está em declínio, com uma busca incessante por prazer e a completa indiferença ao temor de Deus. O nono sinal é o escárnio e zombaria da fé, como descrito em 2 Pedro 3:3-4. Os escarnecedores zombarão da palavra de Deus, dizendo que nada mudou, que nada acontecerá. O desprezo pela Bíblia, pela fé cristã e pelo próprio Cristo está se tornando cada vez mais comum. O décimo sinal está na ascensão do homem do pecado, também conhecido como o Anticristo. Ele será revelado antes da volta de Cristo através da apostasia e heresias religiosas, 2 Tessalonicenses 2:3. Igrejas estão se afastando dos ensinamentos verdadeiros, substituindo-os por fábulas, e o relativismo teológico cresce. A secularização está em alta e muitos cristãos trocam arrependimento por autoestima. O 11º sinal, contrário aos anteriores, é a pregação do Evangelho por todo o mundo, como descrito em Mateus 24:14. Este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Nunca na história houve um alcance tão global do Evangelho, com milhões de pessoas em todo o mundo tendo acesso às Escrituras, graças à digitalização, rádio e missões globais. O 12º sinal está na restauração de Israel como nação. Em Mateus 24:32-34, Jesus ensina sobre a parábola da figueira, que se refere ao florescimento de Israel. O renascimento de Israel em 1948 e sua contínua importância política e religiosa são marcos proféticos, apontando para os últimos tempos. O 13º sinal refere-se à formação de alianças políticas sólidas e blocos de poder global. Mesmo com a ONU, acordos de paz e tentativas de unir o mundo, a tensão política e espiritual persiste. As profecias sobre um líder mundial único e a ascensão do Anticristo estão se preparando para se cumprir. O 14º sinal fala sobre uma liderança global unificada, com um governo e uma religião sob um único líder, que será o Anticristo. Apocalipse 13. O controle global está se formando através de debates sobre moeda única, novas ordens mundiais e sistemas digitais de rastreamento. O 15º sinal é sobre a marca da besta, descrita em Apocalipse 13:16-17. A marca será um controle total sobre as pessoas,
algo que muitos acreditam que será possível através de tecnologia avançada, como chips ou biometria. O 16º sinal é a grande tribulação que precederá a volta de Cristo, um tempo de angústia como nunca antes visto, onde os cristãos enfrentarão uma grande crise de fé. O 17º e último sinal, como está em Mateus 24:30-31, será a visível volta de Cristo, com grande poder e glória, quando ele aparecerá nas nuvens e reunirá seus eleitos, julgando o mundo. Cada um desses sinais serve como um farol apontando para o grande encontro final. Não é para vivermos com medo, mas em vigilância e esperança, porque como Jesus disse, quando virdes essas coisas acontecerem, levantai a cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21:28. Espero que este vídeo tenha sido útil para você se preparar para a volta do Senhor. Obrigado pela sua companhia. Nos vemos no próximo vídeo.